Entendendo a Bíblia em boa companhia, como Jesus tratava as pessoas. Como Jesus trata as pessoas, assim também nós devemos tratar, pois cristãos nós somos imitadores de Cristo. Em situações difíceis, cercado por pessoas terríveis, mesmo endemoniados, que acabaram por gritar: crucifica-o, ele, Jesus, estava atento às almas sedentes. Pela multidão acusadora orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E pelo indivíduo estava ali aquela mulher que pranteava e chorava a morte, a crucifixão do próprio filho. Não a desamparou, disse a Pedro: Eis aí tua mãe. E assim amparou também a Maria. Está registrado em João, capítulo 19, versos 26 e 27. É também em João, no capítulo 17, verso 12, que Jesus diz: Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Sim, a Escritura havia predito e aquele um havia se perdido. O olhar de Jesus se voltou para o um perdido com um olhar de tristeza e, ao mesmo tempo, assolado pelas multidões, estava ele aturdido o tempo todo, desde o início do seu ministério. Veja que em Lucas capítulo 1, verso 5, capítulo 1, verso 1 a 6, vai descrevendo o início da peregrinação de Jesus. E ele vinha seguido pela multidão que o empurrava pela beira-mar e estava já quase sem espaço. Então ele pede ao dono do barco, dois barcos que estavam ali parados, que o conduzam mais para dentro da maré e assim poderia falar às pessoas. Na volta, Jesus percebe que os barcos estavam ali sem nenhum peixe, não haviam pescado, estavam secando as redes. E ele diz a Simão: entra novamente no mar. E aí Simão obedece e volta sob o comando de Jesus, com as redes se rasgando de peixes. Dentre a multidão, Jesus observou Simão. E Simão, um grande discípulo de Jesus, foi um grande pregador. E até hoje nós estamos contando das maravilhas dessa história. Uma multidão de testemunhas o seguia maravilhadas. Lucas 4, 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? As pessoas não estão dizendo de você: você não é filho de José e de Maria, o teu pai e a tua mãe, você não é feito de carne, não é como nós, mas da tua boca saem palavras de graça. Assim somos reconhecidos por sermos seguidores de Jesus, porque da sua boca saía apenas palavras de graça, de bênçãos, e a todos ele acolhia. Suas palavras eram de graça, mas também verdadeiras. Eles proferiam grandes verdades. João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. Jesus era irresistível na sua maneira de cativar as pessoas. E nós, ao buscarmos seguidores de Cristo, também devemos cativá-los pela simpatia, pela condolência, por gestos e palavras, olhares e atitudes. Todo culpado encontrava nele, Jesus, a oportunidade de alívio de suas culpas e pecados. As pessoas estão encontrando em você oportunidade de alívio das suas culpas e pecados. Você os está conduzindo a Jesus pelos seus gestos para com as pessoas que estão em sofrimento. Elas encontram em você a paz. Questões: 5 maridos tivestes e o que tens agora não é teu. João capítulo 4, 18. Essas palavras firmes e verdadeiras não agulharam Maria, antes fizeram dela discípula e pregadora. Testemunha ela: venham ver um homem que diz o que tenho feito e me deu da água da vida. Já não se envergonhava mais de viver em adultério, pois 5 maridos tinha e agora vivia em adultério. Mas ao conhecer da água da vida, a sua vida foi transformada e ela passa a testemunhar, a pregar e a dizer: venham ver as maravilhas deste homem. Perdão, acolhimento, paz, água para quem tem sede, mas vida, fonte de vida para o pecador que está no caminho da morte, como o ladrão da cruz. Por graça, cativava irresistivelmente. Às vezes queremos cativar as pessoas acusando-as. Olha, você está em erro, você está em pecado, você pare de fazer isso, você aquilo. Nós temos é que cativá-las com o amor de Jesus. E esse amor, pelo poder do Espírito Santo, transforma vidas.
Mateus 8,5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz à casa paralítico e violentamente atormentado. E o que era de se esperar de Jesus diante de um centurião, aquele representante de Roma, de uma outra religião, de um poder opressor que estava ali totalmente escravizando o povo de Jesus, o povo de Israel? Representaria ele o mal personificado naquele centurião. Mas o olhar de Jesus vai para além, vai para a necessidade dele e do seu servo. E o que Jesus diz? Eu irei e o curarei. E o centurião então respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus se maravilha da fé daquele homem e diz àquela multidão que estava atônita, vendo Jesus de trela de conversa com um inimigo potencial e ainda atendendo às suas necessidades. Perplexos, compreenderam o amor que deve ser estendido. Nós também estamos perplexos diante da nossa missão. Estamos com Jesus transformando o nosso coração para transformar também o nosso olhar, pois nós vemos e entendemos a missão e agora compartilhamos com todos o amor de Jesus. Empatia, as atitudes de Jesus não soavam falsas, eram fruto de sincera compaixão, arrebatava corações e alcançava mentes. Lá no íntimo da alma, as mentes inquietas buscam por uma verdade, buscam por paz, buscam pelo convívio com o Criador que foi perdido no Éden. E nós devemos ser o elo da cruz de Cristo, em que Cristo colocou a sua mão para a humanidade e seu braço estendido no Pai pelos céus, e novamente fez a união, a aliança entre Deus e o seu povo. Nós estamos todos debaixo da graça de Jesus. E agora podemos transmitir a outros, sermos portadores da obra de anjos. Jesus, Mateus 8,10. E maravilhou-se Jesus, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé de uma pessoa socorrida é uma fé inabalável, porque ela foi atendida nas suas necessidades. Quais são as necessidades de quem está em nosso redor? Você já parou para olhar, para pensar as necessidades da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, daquela pessoa que está intrigando com você, que está te chateando, o teu chefe, o teu subordinado? Quais são as necessidades psicológicas, financeiras, as carências? Como você está tratando e atendendo essas pessoas? Mateus 12:3. Amar ao próximo como a si mesmo é mais do que holocaustos e sacrifícios. Não adianta a gente ficar dando ofertas, fazendo grandes peregrinações, nem se ajoelhando se não estamos atendendo ao próximo, porque as nossas orações não são atendidas quando estamos aqui dentro com ódio do nosso irmão. Mateus 12:34. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse ao sábio, ao doutor da lei: não estás longe do paraíso. A conversão daquele homem conversando com Jesus, aquele convencimento o torna de doutor na lei em discípulo, e ele não estava longe da salvação. Como Jesus, temos que detectar e aprender com as pessoas, enxergando-nos discriminados, pecadores, qualidades originárias das mãos do próprio Salvador. Sim, foi o Salvador quem esculpiu e deixou o seu caráter e deixou a sua imagem e semelhança em Adão. E ele transmitiu a seus filhos, chegando até nós, ainda os traços do Salvador, ainda os traços do Criador, porque ainda somos a obra-prima de arte de Deus. Estamos todos à sua imagem e semelhança, esmaecidos, sim, desbotados pelo pecado. Mas quando olhamos, nós, como o olhar de Jesus, não olha o que está gasto, o que está estragado. Ele olha a obra-prima e resgata a imagem e semelhança, restaura em nós a perfeita imagem de Deus. A cana trilhada, Jesus não veio esmagar. Sim, porque ao passarmos pelo canavial, deitamos algumas canas, derrubamos algumas canas, mas não as esmagamos, elas brotam e frutificam, aumentam. Porque a obra nossa e de Jesus não era apagar
aquela velhinha que já estava com a brasinha quase apagada, mas trazer a brasa novamente ao fogo do Evangelho, ao fogo de Jesus, e assim fazer acender novamente o fogo daquela pessoa que está empalidecendo na fé no nosso Salvador. Como Jesus, temos que detectar e aprender com as pessoas, enxergando nos discriminados pecadores qualidades originárias do Salvador. Jesus, repleto de graça, encorajava os que manquejavam, motivando o crescimento na fé e o alcançar a plenitude da fé e dos conhecimentos do verdadeiro Deus através dele. Através dele, Jesus, as pessoas conheciam ao Pai. E agora que Jesus não está mais entre nós, é através de você